Este é o programa Debate Brasil, eu sou Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com Marcos Arruda e Ivo Lesbaupan a respeito da encíclica papal, a nova encíclica Laudato Si, que aborda a realidade do nosso mundo, a forma como temos encarado o desenvolvimento e, especialmente, como que podemos preservar o nosso meio ambiente junto com a própria humanidade. Marcos Arruda, Ivo Lesbaupan, muito obrigado pela presença de vocês. Marcos Arruda, queria começar por você. Você é um socioeconomista do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul e tem uma obra, podemos assim dizer, já bastante importante em torno justamente do modo de se viver e principalmente uma crítica à forma como temos construído a nossa concepção de desenvolvimento. Gostaria que você falasse um pouco como que recebeu essa novidade, a nova encíclica papal. Recebi, Paulo, com grande alegria e surpresa. Eu não acreditava que o Papa fosse ter a coragem que ele demonstrou escrevendo uma carta como essa. Por quê? Porque o que tem lá nunca foi dito pelos papas anteriores, com essa ênfase, com esse alcance, com essa profundidade e com uma coragem de confrontar os poderes instituídos que os papas anteriores não tiveram, né? Ele cita ao longo de toda a carta as cartas de outros papas e as dele próprio, né? A dele próprio. Mas não chega à reflexão que ele apresenta agora, uma reflexão que vai de encontro frontal a tudo que representa o sistema centrado no capital, no mercado, no lucro e na acumulação ilimitada, infinita de bens materiais, à custa qualquer, à custa do ser humano, da sociedade e do ambiente natural. Você acha que a Igreja está preparada para refletir de forma aprofundada a respeito do alerta que o Papa faz? O alerta não é só para a Igreja, essa é outra vantagem da carta. Ela está orientada para todas as pessoas que têm vontade de criar um outro mundo. Esse conceito que aparece no título, que é a casa comum, é totalmente familiar conosco que trabalhamos a economia solidária e começamos questionando o conceito de economia, né? Do grego, oikos, casa, nomia, gestão. Tem tudo a ver. E a gente levanta logo no início, que casas são essas em que nós habitamos? E as casas são várias. Tem a casa pessoal, a casa familiar, o corpo, né? Depois a casa da família, a rua, a aldeia, não é? o município, até chegar ao país, o continente, o planeta. Nós habitamos todas essas casas. E aí aparecem duas perguntas-chave, né? Primeiro, quem é o sujeito da casa? O que importa na casa? São as paredes, a decoração, os tapetes, o que seja? É o ser humano que mora lá dentro. Ele chama atenção para isso. Nós somos os gestores dessa grande casa que é o planeta. E aí a segunda, essa pergunta é política, porque as empresas globais hoje, elas se consideram o único sujeito da economia e do desenvolvimento. E nós estamos afirmando, e ele também, que é preciso reduzir ao nível micro, onde as pessoas vivem e trabalham, que eu chamo de comunidades, né? O desafio de construir uma casa habitável onde haja bom viver e felicidade e onde as pessoas possam se desenvolver. O conceito de desenvolvimento voltado primeiro para si próprio, o primeiro sujeito, e depois para todos os espaços onde há coletividade, elas é que tem que ser o sujeito do seu próprio desenvolvimento. E aí o tema político é fundamental. O que representa essa afirmação? O empoderamento das pessoas e das comunidades para se tornarem sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Chega a esse ponto, a gente tem que perguntar, e no plano amplo do país, por exemplo, 200 milhões de habitantes, como é que a gente vai fazer? Reconstrói a sociedade de baixo para cima?
e dá ao Estado um papel humilde, que é reger esta diversidade. Entendeu? Em vez de ser o comandante, o protagonista, é o regente de uma diversidade que se complementa no Estado, mas onde o Estado está a serviço e não é o principal sujeito poderoso. Então, isso tudo está ensaiado aqui na carta do Papa, né? Claro que ainda tem muito que andar, há várias coisas que eu sinto como deficiências, mas caramba, são menores comparados com o terreno que ele já conseguiu avançar, né? Ivo Lesbaupan, você é um pesquisador, sociólogo e tem ultimamente investido muito numa linha de pesquisa a respeito de novos paradigmas para o desenvolvimento. E essa foi a razão principal de você ser convidado justamente para essa reflexão aqui que fazemos no programa Debate Brasil em torno do documento tão provocativo este que foi divulgado pelo Papa nessa nova encíclica. Como que você, com essa expectativa de construir uma ideia de novo paradigma para o desenvolvimento, como que você também recebeu a nova encíclica? Eu estava com muita expectativa, a gente já sabia há algum tempo que ia sair essa encíclica, não sabia exatamente quanto, ia sair esse ano, talvez no segundo semestre, o tempo foi passando até que foi chegando junho e começou a se dizer vai sair em junho, meados de junho. E a expectativa era também porque a gente sabia que estavam vendo muitas pressões de grandes grupos multinacionais para que ele evitasse determinados temas nessa encíclica, evitasse afirmar determinadas coisas. E ao ler, quando saiu o texto, li quase no segundo dia, foi uma surpresa muito positiva, porque ele não cedeu a essas pressões. Quer dizer, perpassa a encíclica toda uma crítica ao modo de produção dominante, ao sistema econômico dominante, o tempo todo, que ele chama de paradigma tecnocrático. E diz, a economia tem uns termos curiosos, não sei se é a tradução em português ficou assim, a economia submissa à finança e a política submissa à economia. No fundo, a política submissa à finança, que nós chamaríamos de capital financeiro, né? Bancos, rentistas e assim por diante. Então, isso está em quase todos os capítulos. Toda hora ele retoma isso aí. E um tema que ele já tinha tratado na carta, na exortação apostólica que ele publicou no ano passado, o Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, também ele tinha feito muitas críticas ao sistema econômico dominante. Isso volta, só que agora com mais força, porque ele mostra que esse sistema, essa concepção de desenvolvimento que está nessa política econômica está gerando uma degradação ambiental e uma degradação social. Ele diz, inclusive, não são duas crises, uma crise social e uma crise ambiental. É uma crise só, socioambiental, e gerada por esse tipo de desenvolvimento, que é um tipo de desenvolvimento moldado na ideia de produzir e consumir sem cessar. Nós chamaríamos de modelo produtivista consumista, e ele usa essa expressão modelos de produção e de consumo. Se continuarmos com eles, vamos destruir a terra, nossa casa comum. Qual o significado, nesse momento, a Igreja apresentar um documento tão provocativo à ordem que temos? Afinal de contas, o mundo passa hoje por contradições muito fortes, mas em meio a um desenvolvimento material também muito pujante, e onde, por exemplo, grandes potências vêm se firmando como protagonistas desse processo. O que significa a Igreja fazer um alerta tão grave como esse que a encíclica representa? Eu acho que chegou no momento certo, porque nós temos observado uma coisa curiosa, quer dizer, existe uma consciência crescente na humanidade que nós estamos vivendo uma situação grave do ponto de vista ambiental. Quer dizer, surgem cada vez mais eventos extremos, ocorrem cada vez mais eventos extremos e cada vez mais esses eventos se aproximam de nós, né? Ocorrem perto de nós, onde nós moramos.
As pessoas percebem o que os cientistas falavam alguns anos atrás e as pessoas não prestavam muita atenção. Agora as pessoas estão confirmando. Existe um aquecimento global que está gerando esses eventos, mudanças climáticas que devem crescer. Então a humanidade parece estar tomando consciência crescente desse problema e os governos parecem que vivem em outro mundo, porque há encontros internacionais para debater este tema e não sai praticamente nada desses eventos internacionais. O que é ótimo nessa encíclica é que ela denuncia exatamente isso. Nós temos consciência desses problemas, ele recoloca os problemas todos que os cientistas disseram, ele resume e diz, mas há uma fraqueza das reações impressionante, uma fraqueza da política internacional impressionante. Por quê? Porque o poder está submetido à finança e este que não quer essa mudança. Isso ele denuncia claramente. Então, tem uma hora que ele diz assim, se os governos não estão fazendo, é hora de vocês irem para as ruas, usa as pessoas, é hora das organizações, da sociedade civil, as organizações não governamentais, os movimentos, irem para as ruas para cobrarem dos governos mudança. Quer dizer, é uma posição raríssima, um Papa assumir a posição de vamos à militância, porque senão essa terra vai ser destruída. A crítica a esses encontros que reúnem líderes mundiais e que pouco produzem é explícita no documento. Qual foi a parte do documento que mais lhe impressionou, Marcos? Eu queria antes tocar um pouquinho nessa questão, né? A oportunidade da encíclica é também o fato de que em dezembro a gente vai ter a COP21, né? COP21 é a grande conferência da ONU sobre o clima, sobre o aquecimento global, sobre as medidas a tomar para inverter o processo de aumento das emissões de gases de estufa, que depois de 20 COPs continua aumentando, o que é uma prova de que as COPs batem o maior papo, até fazem acordos, mas fora de lá ninguém é obrigado a cumprir. Então, uma das marteladas contínuas do Papa é dizer, é fundamental que as negociações internacionais tenham uma vinculação, né, que sejam vinculantes para que regulações, acompanhamentos e controles e sanções sejam impostas e efetivas, né? Isso é um novo... nós estamos fazendo isso no movimento social, vamos levar na COP21 em Paris, né? Mas aí entra um outro problema. Quem financia as COPs? Há 2 anos atrás, a COP foi em Varsóvia. Os principais financiadores foram os grandes grupos do carvão. E eles usaram lá uma consigna inesperada, que não se podia acreditar. O carvão também pode salvar o planeta. Quer dizer, o carvão é o mais poluidor, o mais emissor de todos, né? Eles apresentam assim, COP21, Paris, quem vai financiar? 3 megacorporações francesas da energia, que tem como principal fonte de renda a energia nuclear. Aí a gente questiona a ONU e eles respondem, sem dinheiro a gente não pode fazer as COPs. Fechou aí o problema. Então, é uma contradição e tanto. Agora eu volto à questão, no conjunto do documento, qual a parte que mais lhe impressionou? Bem, são várias, estão passando aqui como um filme, né? Eu acho que a parte que mais me toca no documento é o esmiuçamento da crítica ao desenvolvimento tecnocrático e corporativista. Ele várias vezes menciona que governos e populações, portanto, a política está encabrestada ao poder econômico. Pô, isso já é uma apontada muito forte, uma denúncia do sistema de poder global que está por trás de tudo, né? Quando o poder econômico se apodera do político, você está perdido, né? Você está reduzido ao que ele questiona como sendo o paradigma empresarial,
corporativo, que não é um paradigma da casa comum, do bem comum, e sim da privatização dos bens e dos ganhos, e dos recursos e da natureza, através da mercantilização de tudo. Então, esse é um lado. E depois, na hora das alternativas, ele elabora em cima de que outro desenvolvimento é preciso, que outro paradigma de desenvolvimento, de economia, de política, de sociedade é preciso enveredar para poder sanar o meio ambiente. E uma das afirmações importantes, além dessa que o Ivo apontou, é a de que os governos locais e as populações locais têm que ter um papel decisivo na salvação do planeta. Porque qualquer empresa, principalmente as transnacionais, elas vêm com uma motivação meramente de lucro e ganho imediato. O horizonte delas é de curto prazo. E o que nós estamos precisando, ele diz, é de uma visão e um planejamento do desenvolvimento a longo prazo e partindo de quem está vivendo diretamente os problemas. Uma Vale do Rio Doce chega em Moçambique, ou no interior de Minas, ou do Maranhão, ela só quer ganhar. Ela tira o minério, planta uma ferrovia, destrói os meios de vida da população local e vai embora, deixa o custo social e ambiental para a população local e para os fundos públicos. Ele denuncia isso tudo e diz, não, quem tem que cuidar do desenvolvimento local é a população local. É ela que vai cuidar do seu ambiente porque ela tem um interesse direto nisso. O que ele não faz, e aí eu sinto pena, é relevar o papel das comunidades humanas, não só comunidades de pobreza, mas comunidades autogestionárias, que têm a capacidade de se planejar o seu desenvolvimento e ganhar esse poder, se empoderar dos sistemas produtivos e distributivos locais que vão elevar o bem viver e a felicidade daquela população e viabilizar o desenvolvimento próprio delas, pessoas e coletividade. É um desafio e tanto, porque vivemos um mundo onde predomina as grandes indústrias, os grandes negócios e o poder das finanças, que inclusive em meio a esse esforço, que foi muito bem lembrado aqui pelo Marcos, eles acabam também se colocando como os grandes financiadores dessa tentativa de se buscar alternativas, o que muitas vezes compromete essa finalidade. Eu quero continuar, evidentemente, a conversar com vocês, mas somos obrigados aqui a um breve intervalo. Nós faremos o nosso comercial e dentro de instantes voltaremos com esse importante depoimento de Marcos Arruda e Ivo Lesbaupan. Já já estaremos de volta. Devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o socioeconomista Marcos Arruda e com o sociólogo Ivo Lesbaupan. Ivo, nós temos aqui essa tarefa de procurar apresentar aos nossos telespectadores uma apreciação a respeito dessa nova encíclica papal. E a encíclica, ela é bastante pretensiosa, ela na verdade faz um alerta muito forte a respeito de todos os impactos que o modelo de desenvolvimento tem nos gerado e principalmente nos desafia a deixar um mundo diferente para aqueles que irão nos suceder. Ele explicitamente fala da sua preocupação, inclusive, com o mundo que deixaremos para as nossas crianças, por exemplo. E isso, na verdade, encarna um balanço crítico muito forte a respeito do modelo de desenvolvimento que tem predominado entre a gente.
Você, que aqui eu já destaquei, tem uma linha investigativa de pesquisa muito importante a respeito de novos paradigmas para o desenvolvimento. Como que você observa esse esforço da Igreja para se somar a essa reflexão a respeito de um outro mundo e principalmente uma outra forma de produzir, de reproduzirmos a vida aqui na Terra? Porque na encíclica, a primeira parte da encíclica, ele procura levantar o que sabemos que está ocorrendo com essa casa comum que é a Terra. Então ele faz uma síntese do que os cientistas têm publicado, né, esses últimos anos sobre a destruição ambiental que está ocorrendo, degradação ambiental. Faz um levantamento desses vários dados. Aí não tem propriamente novidade. A novidade é o Papa tomar isso como tema e, com a sua autoridade, dizer que corresponde ao que ele pensa também, ou seja, ele confirma isso que os cientistas estão dizendo, que está havendo um processo de degradação ambiental, poluição do ar, da água, e à medida que ele vai desenvolvendo sobre esses vários processos de degradação da água do mar, dos oceanos, o risco de desaparecerem os peixes do mar e assim por diante, ele mostra como essa degradação está sendo produzida por esse tipo de desenvolvimento que nós temos atualmente, baseado na produção e consumo incessante, que está acabando com os recursos naturais, está produzindo um aquecimento global enorme e, portanto, mudanças climáticas, tudo isso gerado por essa preocupação de produzir e consumir, produtivismo e consumismo. Diz por que está se fazendo isso? Porque o objetivo não é o bem-estar das pessoas, o objetivo é maximizar os lucros. Isso ele fala em vários momentos, tanto na parte do ver, que ele não chama assim de ver, nós identificamos na encíclica um modo de trabalhar que a Igreja no Brasil veio trabalhando durante os vários anos, décadas já, né, que é fazer os documentos nesse esquema tríplice, ver, julgar e agir. Primeiro se analisa a realidade, depois você faz um julgamento, um juízo de valor sobre essa realidade, que é a partir da Bíblia, da teologia, e depois você tira consequências, como nós vamos agir frente a essa realidade e frente a esses nossos valores, que está colocado no julgar. O Leonardo até chamou a atenção, ver, julgar, agir e celebrar, esses 3 momentos, que vem da Ação Católica, JEC, JUC, Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária Católica, que já usavam esse método. Isso, na época da ditadura militar, a Igreja Católica no Brasil passou a fazer documentos com esse esquema. Primeiro fazemos a análise da realidade, depois julgamos e depois tiramos perspectivas de ação. Ele faz a mesma coisa sem usar esses termos. A primeira parte é analisando como é que está o nosso mundo e como é que está indo essa degradação, que causas estão provocando essa situação. Depois ele analisa isso, a parte que ele chama de Evangelho da Criação, que é uma visão teológica sobre isso, e depois tira consequências para a ação. O que nós podemos fazer frente a essa situação? Onde ele questiona justamente a falta de ação ou a insuficiente reação dos governos e assim por diante. Mas, voltando à temática do desenvolvimento, o tipo de desenvolvimento que nós temos hoje, se continuar desse jeito, vai gerar aquecimento cada vez maior, porque utiliza como fonte de energia principal os combustíveis fósseis, que são carvão, petróleo e gás. Ora, isso dá muito dinheiro. Eles não querem largar esse tipo de energia. Nós temos de passar para energias renováveis, que não dão esse dinheiro todo, mas a preocupação dos grupos econômicos dominantes é o lucro. Não interessa para eles diminuir agora a produção, porque isso vai acabar com a terra. Isso é problema para os outros. Eles querem ter lucro aqui e agora. Isso é que ele denuncia. Então, no nosso grupo de pesquisa, na nossa reflexão e preocupação, criar novos paradigmas de desenvolvimento, é como nós podemos organizar a sociedade de modo a não destruir a Terra. Que o Leonardo Boff insiste, que é um especialista na questão ecológica, ele diz: a Terra pode viver sem nós. Nós é que não podemos viver sem a Terra. Se nós não cuidarmos dela, a humanidade se destrói, outras espécies surgirão, não mais nós, né? Que nós estamos atacando as condições de vida que permitem à humanidade sobreviver.
o que a cobrança do Papa nesse encíclica é nós temos de mudar o conceito de desenvolvimento. Ele diz várias vezes, precisamos construir outro modelo de desenvolvimento e não esse baseado nos combustíveis fósseis. Precisamos pensar qual é a lógica que está atrás desse tipo de desenvolvimento que nós temos. Isso é que tem que ser repensado. E como é que nós podemos, muitas vezes a gente discute, né, sobre a questão da Amazônia, e nos questionam, dizendo, não, tem que acabar com o corte de madeira, desmatamento zero. É fundamental se nós queremos que a humanidade sobreviva. E dizem, mas como é que as pessoas vão viver sem as madeireiras? Eles cortam a madeira, é o trabalho deles. Nós temos de pensar trabalhos que não destruam a natureza. Se a condição para viver é destruir as condições de vida humana, é uma burrice. Ele diz isso textualmente. Ele diz, isso parece um comportamento suicida. Você está usando um tipo de economia, um tipo de trabalho, que você vai destruir as condições. É como se você estivesse cortando o galho na qual você está sentado. Então, a ideia é pensar outro tipo de desenvolvimento. E isso não é que seja absolutamente impensado. Já existe uma reflexão sobre esse outro tipo de desenvolvimento. Já existe, inclusive, condições de possibilidade de termos energias renováveis e não energia baseada em combustíveis fósseis. É possível fazer outro tipo de trabalho que não destrua a natureza. E ele dá alguns exemplos aqui. É interessante que ele não só propõe que se faça, ele diz, tem comunidades que usam outro tipo de energia, já está se construindo edifícios que são eles mesmos geradores de energia, então não vão contribuir para o aquecimento global. Enfim, ele dá exemplos para dizer é possível fazer, né? Se não está se fazendo é porque não há vontade política para ser feito. É uma crítica muito corajosa. Agora, Marcos, em determinado momento da encíclica, o Papa, salvo engano da minha parte, ele evoca a tradição judaico-cristã para, inclusive, fortalecer a sua posição, me parece pastoral, inclusive, de forma coerente com as suas preocupações. Como é que você viu essa parte? Porque, de alguma maneira, a nossa civilização ocidental, principalmente, foi fortemente influenciada por essa tradição judaica cristã e, de alguma maneira, é essa civilização a responsável maior, talvez, pelo nosso atual padrão e modelo de desenvolvimento. Sim. Como é que você viu esse esforço do Papa em evocar a própria tradição judaico-cristã como forma de respaldar a sua posição crítica ao atual modelo de desenvolvimento? Eu até vou pedir também para o Ivo complementar a minha reflexão, porque aliás, vocês fiquem à vontade. É mais bem informado do que eu nesse campo. Eu acho o seguinte, que a tradição judaico-cristã é uma expressão que junta dois modos de ver o mundo e a civilização bastante contraditórios. E a pessoa que veio mostrar isso foi Jesus Cristo. Quando ele chegou, ele fez uma ruptura profunda com a tradição judaica que centrava a própria concepção do divino numa relação pai-filho, mas um pai autoritário, que estava lá no alto, vigiando a gente cá embaixo e punindo, buscando oportunidades de punir sempre que a gente sai do trilho. Enquanto Jesus traz uma mensagem que flexibiliza totalmente isso. E o gozado é que, como rabino que ele era, ele se formou na ideologia judaica, não é? Assim como Spinoza, em 1600, 1700, o Spinoza formado para ser rabino. E ele questionou praticamente toda a maneira de se compreender os livros sagrados, a Torá e o Talmud, não é? Então, eu acho que na hora de você falar em judaico-cristã, o que transparece aqui na encíclica é uma forte presença do cristão, do cristianismo, do melhor cristianismo, de um cristianismo em que afirma não só a cruz, mas a ressurreição. Um cristianismo que não fica na derrota de Jesus, mas que vai para a vitória.
A vitória por quê? Porque 2000 anos depois, os que o mataram não estão em discussão, mas Jesus está presente até hoje e a sua maneira de apresentar o que ele, houve só essa concepção, né? Ele propõe aqui na encíclica como uma civilização do amor. É muito forte essa compreensão, né? Essa coincide plenamente com o que foi o Evangelho, não é? Quando Jesus, na ceia, última ceia, faz primeiro uma fala para os discípulos e depois uma oração, ele pede ao Pai, ele pede o seguinte, que eles, humanidade, sejam um como tu e eu somos um. Esse é o resumo do que é uma civilização do amor. É a união, é se unir acima de qualquer divisão, apesar da nossa diversidade como seres humanos. Esse é o esforço maior, porque ele envolve o quê? Acolher o outro como diferente, e não como o passado a ferro por mim, pelo meu modo de pensar e sentir, que é a abordagem patriarcal do judaísmo. Então Jesus traz para o nível da pessoa a relação com o divino e a convocação para a gente passar a amar os outros como a gente se ama. Então ele valoriza cada um de nós e na relação com o outro chama a gente a acolher o outro como único, já que eu também sou único. Isso é radical, velho, isso é radical. Civilização do amor é um novo projeto de humanidade. E você, Ivo, como vê essa abordagem do Papa? Nesse capítulo, que é mais, quando tenta fundamentar teologicamente, né, essa visão dele, é interessante que ele começa por uma análise do Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, e lá tem duas versões sobre a relação entre o homem e a natureza, que eles chamam de criação. Numa versão, se diz ao homem, Deus depois de criar o homem, se diz ao homem, dominai a terra. Então é o homem olhando para a natureza como dominador. E que ele critica, o Papa, né? Ele critica essa versão e diz a versão que nós devemos ficar é no mesmo Gênesis, ele fala para o homem cuidar da natureza, cuidar da criação. Então a visão do cuidado e não da visão do dominador sobre a natureza, que põe o homem como se fosse independente e acima da natureza. Na segunda, ele faz parte dessa natureza e que ele deve cuidar para que ela se desenvolva bem. E ele assume essa concepção. Ele está questionando, dizendo não é verdade que o cristianismo tem uma visão centrada no homem dominador, porque já na Gênesis se dizia que o homem deve cuidar da natureza. E por aí vai, ele vai utilizando os textos bíblicos para fundamentar essa posição que ele tem, que nós devemos cuidar da natureza. É interessante que ele assume uma posição da questão ecológica, que ele chama de ecologia integral. Todas as coisas são relacionadas entre si. E o que esse sistema econômico dominante faz é separar as coisas, consideradas que você pode mexer nesse rio, você pode atacar essa determinada parte da natureza, que não vai acontecer nada com o resto. E você não está percebendo que todas essas coisas estão relacionadas. Tem um trecho que ele diz assim, tem pessoas que acham que você pode acabar com um determinado tipo de insetos que não traz problema nenhum. Mas numa concepção ecológica, se você mexer numa parte das espécies, isso vai ter efeito sobre as outras espécies. Tem certas espécies que não conseguirão se desenvolver porque aquela outra desapareceu. Isso só percebe quem tem uma visão ecológica, né? Uma visão de ecologia integral. E quantas vezes você ouve isso no dia a dia? As pessoas, que os magrinhos não vão atrapalhar nada, vamos fazer a hidrelétrica assim mesmo. Por quê? Não há preocupação com o conjunto. Ele tenta passar essa ideia, né, de que todas as coisas são relacionadas e, portanto, não se pode mexer com uma coisa sem pensar que isso terá consequências para as outras. Marcos, você já chamou a atenção que na encíclica há uma forte crítica tanto à tecnocracia como a esse papel, vamos dizer, centralizador do homem. Isso exigiria, para uma transformação do modo de produzir, da própria humanidade, como é pregado na encíclica,
exigiria novos valores. Você acha que a nossa humanidade está preparada para esses novos valores, dada essa tradição que nós temos, produtivista, tecnocrática, onde o homem é sempre apresentado como um ser supremo frente à natureza e aos desafios que nós temos? Você já se referiu, inclusive, a uma lacuna que você teria observado na encíclica a respeito do papel justamente das comunidades. Mas, entendendo justamente o ser humano como fator essencial da formação das comunidades, como que você vê hoje os valores humanos, a humanidade que nós temos, objetivamente, para enfrentar essas tarefas e desafios de um novo modo de produzir, um novo modo de viver? Estou aqui procurando, mas não vou achar agora, uma frase em que ele afirma essa esperança de que a humanidade não só pode, mas está já através de um monte de iniciativas inovadoras criando esse novo mundo, sabe? E isso é bom a gente falar, porque nós que trabalhamos com um outro desenvolvimento, um outro mundo, uma outra economia, uma outra humanidade é possível, nós acreditamos que o fazer inovador já é o anúncio do novo mundo, né? E a gente sempre lembra de uma frase do Gandhi que caberia bem na encíclica, que é: seja o mundo que você deseja, seja já, aqui e agora, porque aí esse mundo já está acontecendo, não é mais uma utopia, né? Então, eu sinto que a encíclica, ela revela vários fios de navalha. Fios de navalha são aquele alto fininho sobre o qual você tem que aprender a caminhar para não cair nos desastres. Autoritarismo, democratismo. A democracia está no meio disso. Só que ela é difícil, rapaz, porque a cada momento se arrisca de escorregar para um lado ou para o outro. Matéria e espírito. Como assim? Não há separação. Só que a união dos dois te obriga a caminhar nesse fio de navalha. E assim um monte de observações dele que mostra esse tipo de situação contraditória que a nossa civilização está vivendo e a humanidade também, né? No meu livro eu também trabalho isso, até com desenho do fio da navalha. Mas o resumo da minha intervenção é esse, é que, ao mesmo tempo, nós estamos diante de uma terrível situação de destruição humana e ambiental, e a encíclica mostra isso com grande ênfase, não é? E nós temos documentos assim recentes, né, de novembro de 2014, como o documento do Antônio Nobre sobre o futuro climático da Amazônia, né, que mostra como os rios aéreos voadores estão começando a secar na Amazônia, e isso está criando desastre no sul do Brasil, não é? E porque ele é o umidificador daquela região que, de outra forma, na latitude em que está, podia ser uma região semidesértica ou semiárida. Não, as indicações são todas elas muito graves. Muito graves, né? Infelizmente, Marcos e Ivo, vamos novamente fazer aqui um breve intervalo pela nossa questão regulamentar e voltaremos em seguida aqui com a continuidade do nosso programa Debate Brasil. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com os pesquisadores Marcos Arruda e Ivo Lesbopin. Antes de continuarmos a nossa conversa, quero lembrar a vocês que todos os programas Debate Brasil encontram-se disponíveis no YouTube. Você poderá assistir, portanto, não somente
a essa presente edição com o Marcos Arruda, com o Ivo Lesbaupan, mas principalmente o conjunto de programas que temos apresentado a vocês nesses últimos anos. E nesse sentido eu recomendo, no YouTube todos os nossos programas estão lá disponíveis, inclusive para sua reprodução. Ivo Lesbaupan, nós temos um desafio imenso pela frente. A nova encíclica nos coloca claramente com responsabilidades muito grandes, inclusive em relação aos governos. O próprio Marcos Arruda nos chamou a atenção para o alerta do Papa a respeito da tecnocracia que predomina muitas vezes nas decisões políticas e, mais do que isso, a insensibilidade dos governantes e, muitas vezes, a inoperância dos encontros que procuram estabelecer metas para enfrentar esse dilema dos impactos no meio ambiente do atual modelo de desenvolvimento. Mas, para que haja essa intervenção da população, das pessoas comuns nesse tema tão complexo, é necessário termos condições e criarmos condições para que as populações intervenham nesse debate, tenham condições de intervir nessa discussão. E o Papa chama atenção, me parece no capítulo 6 da encíclica, a respeito da educação e de uma espiritualidade ecológica. Como que você traduziria para os nossos telespectadores esse capítulo? Essa é uma questão fundamental, porque fala-se sobre essa questão ambiental como se fosse uma situação sem saída. Quer dizer, as autoridades públicas falam como se isso não fosse problema. O meio ambiente é isso mesmo, nós estamos utilizá-lo para conseguir produzir e consumir cada vez mais. Se fala da importância da conservação da Amazônia, pulmão do mundo, mas se projeta construir 30 hidrelétricas nos rios da Amazônia. Isso não é problema para eles, isso tem que ser feito, porque isso faz parte do progresso. O que o Papa na encíclica quer mostrar é que é exatamente o contrário. Se continuar assim, você está destruindo a humanidade, isso não é progresso. Ele diz claramente, se progresso não está significando melhoria da qualidade de vida das pessoas, isso não é progresso. Então nós temos de repensar essa noção, repensar o que é desenvolvimento, repensar a sociedade. E por isso que ele propõe que se tem que fazer uma educação para essa, né? Ele usa mesmo essa expressão, adotar um outro estilo de vida. Em determinado momento na encíclica ele diz, talvez em alguns lugares, em algumas sociedades, se tenha de se pensar no decréscimo do consumo de alguns bens, porque vai ser melhor para as pessoas do que consumir mais. E quando ele fala da educação para essa outra sociedade, essa outra concepção de ecologia integral, ele dá exemplos como isso já está ocorrendo, quer dizer, já em inúmeros lugares, as pessoas, comunidades pequenas, às vezes pequenos agricultores, comunidades de pequenos agricultores estão fazendo experiências diferentes de utilização, por exemplo, da energia solar, estão fazendo outro tipo de utilização da água, que não desperdiça tanto como estamos fazendo agora. Existem experiências concretas, ele não cita esse caso que eu vou falar, mas no Brasil, por exemplo, o enfrentamento da questão da seca ou da pouca chuva, né, no semiárido brasileiro está sendo enfrentado com tecnologias criadas a partir das experiências dos próprios pequenos agricultores em negociação e discussão com técnicos para saber como enfrentar isso. Surgiu a ideia das cisternas, onde eles conservam a água da chuva e pode passar o ano inteiro, mesmo numa região com pouca chuva, podendo ter água para toda a família, inclusive para a produção e para os animais. É possível enfrentar isso. Com essa ideia já se construíram 700 mil cisternas no semiárido nordestino. Era possível, se o governo quisesse, construir 1 milhão. Bastava investir ali o que o BNDES empresta para grandes empresas se desenvolverem. Então, é possível, está havendo isso, e o que ele quer, o Papa, né, que se faça educação nesse sentido, se pense em outro estilo de vida que não destrua a natureza, se utilize exemplos do que já está se fazendo, porque com esses exemplos ele está querendo dizer o seguinte, não me digam que é inviável, já está ocorrendo. Então, a questão é transformar isso. Por que a agroecologia dá certo?
Mas por que nos resolve o problema da alimentação do Brasil com a agroecologia? Porque não existe uma vontade política do governo de transformar isso em política nacional. Em vez de ser o agronegócio, a política nacional, faríamos a agroecologia e teríamos alimentos sem agrotóxicos e sem transgênicos. Existe isso? Existe. Dá para a população toda? Dá, mas é só feito em alguns lugares, porque não tem os recursos públicos que permitiriam que isso se desenvolva. Ou fundo, os recursos existem, mas são canalizados para outras prioridades. Exatamente. Inclusive a terra. Inclusive o chamado agronegócio, né? Exatamente. Então, essa é a ideia que ele está querendo passar, né? No fundo, é uma lição, me parece, clara, da importância de todos nós pensarmos em novos hábitos, em uma nova cultura, em novos procedimentos no nosso relacionamento entre nós mesmos e principalmente com a natureza. Porém, Marcos, temos um desafio gigantesco. O mundo real que temos, predominante, é o mundo da competição, das grandes empresas, da disputa dos estados nacionais, das guerras. Como se contrapor a isso? Então, primeiro essa observação de que o mundo real é uma coisa em movimento e não estática, que é um mundo em evolução. Então, o que é real ontem já não é real hoje. E o que nós estamos falando aqui, e que ele dá exemplos tão interessantes, é que já estamos hoje criando uma outra realidade que ainda é minoritária, mas que já é real também. Então, há duas realidades, uma que é a tecnocrática e a outra que é a democrática. Uma que é o agronegócio, a outra que é a agroecologia, né? E uma que é a concentração de poder e de controle dos meios de produzir as riquezas, e a outra que é a desconcentração. Uma que é a acumulação de dinheiro e riqueza material, a outra a circulação dessas riquezas para beneficiar o máximo de gente. Então, estão aí duas realidades. A economia solidária hoje compete com a economia do grande capital, com muito pouca força ainda, mas com um projeto muito forte em potencial, né? Então, contrastamos o potencial com o real atual. A segunda coisa é que o ambiente todo que deriva desse paradigma tecnocrático é um ambiente competitivo. Por quê? Porque esse paradigma ele coloca o indivíduo como um ser absoluto e estende esse absolutismo do indivíduo para a empresa. O grande protagonista da economia do capital é a empresa, não é o povo trabalhador, não são as comunidades, não são os espaços ou territórios onde se vive e trabalha. Então, uma das mudanças urgentes é essa transferência do eixo da economia das empresas para a comunidade, a recriação das empresas como comunidade de trabalho, onde a preocupação é cada um e todos ao mesmo tempo, né? Então, em vez de Deus, cada um por si e Deus por mim, que é a lógica atual, né? A gente falar em um por todos, todos por um, que é a lógica da cooperação, onde a gente descobre que o companheiro, quando eu penso nele, quando eu incluo ele, quando eu cuido dele ou dela, ele também passa a se motivar a cuidar de mim. Se eu sou uma cooperativa de 20 pessoas, eu tenho 19 cuidando de mim, além de mim próprio. Isso é um ganho, lógico, matemático, e, no entanto, não é a forma da gente se organizar na economia de hoje. E o último ponto que eu quero me referir é que, na construção toda de uma reflexão de outra economia e outro desenvolvimento, um instrumento educativo e político-econômico muito útil, que não está na encíclica, seria a adoção de indicadores de desenvolvimento integral, de uma ecologia integral, que partam não da riqueza material, mas do ser humano, das suas necessidades básicas, das suas aspirações de desenvolvimento e realização plena como pessoas e não como animais que só precisam de comer, morar, vestir e se reproduzir. São os tais direitos animais
que quase a maioria da população do mundo está reduzida a isso, a esse nível de direitos. Então, novos indicadores significa não só o PIB, mas um conjunto de indicadores que falem da cultura, da educação, da saúde, né, da convivência comunitária, né, do uso adequado do tempo, que é uma riqueza e que a gente mal dá importância a ela, e o desenvolvimento psíquico e espiritual. Tudo isso tem indicadores já construídos num pequeno país lá do Himalaia chamado Butão, que está há algumas 2 dezenas de anos aplicando isso para o seu planejamento econômico, a partir do levantamento das necessidades humanas ligadas a bem viver e felicidade. É uma outra referência de se mensurar, por exemplo, o que vem a ser a felicidade, não é? Ivo, o Marcos se referiu à importante conferência do meio ambiente que vai se realizar ao final deste ano em Paris. Como que você espera que esse documento repercuta nessa conferência? Eu acho que o Papa pensou nisso. Exatamente. Quer dizer, quando você lança em junho uma encíclica sobre meio ambiente, sabendo que vai ter uma COP21 em dezembro, que vai ter em setembro a Conferência da ONU sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde vai se definir esses objetivos para os próximos 15 anos, pós-2015, é claro que essa encíclica foi publicada no momento certo. Certamente, a gente já está lendo, já está ouvindo falar nas redes sociais, nas trocas de e-mails, nos jornais, de mobilizações em função de ter saído a encíclica agora, em preparação à COP21, que é essa conferência da ONU de setembro. Quer dizer, as pessoas estão se motivando mais para se organizar. Eu sei que, por exemplo, para a COP21, está se preparando peregrinações para Paris, para pressionar peregrinações vindas de vários países, para pressionar essa conferência para ter resultados palpáveis, né? Porque o que tem ocorrido com essas conferências todas é que fala-se muito e o resultado final é pífio, né? Como o documento é muito crítico a isso. Exatamente. Quer dizer, isso já está motivando. Tem lugares que eu sei que já prepararam cursos populares de 3 meses sobre a temática da encíclica, o meio ambiente, como refazer a sua vida com outro estilo de vida, respeitando o meio ambiente, cuidando dele, para que a gente possa viver bem, né? Enfim. A influência do documento, da encíclica, em relação aos movimentos sociais me parece inegável. A grande questão é em que medida esse importante documento terá maiores repercussões junto aos líderes dos estados nacionais, aqueles que dispõem de melhores condições ou pelo menos de maior poder para a tomada de decisões. Você espera que haja mudança a partir de agora, Marcos? Eu acho que vai aprofundar os conflitos entre os poderosos também, porque há uma crescente corrente de empresários médios, principalmente, mas alguns grandes empresários, que já estão se motivando a mudar de rumo, embora dentro do sistema, né? E aí é difícil eles saírem, né? Mas tem outros que estão se manifestando violentamente contra o Papa e contra a encíclica, né? Um deputado americano que declarou: este Papa é um desastre. Faltou dizer para quem, né? E um outro cara que é o Jeb Bush, que é candidato a presidente e que declarou o seguinte: o que um Papa sabe de meio ambiente, né? Para desqualificar a encíclica. Então, esses caras vão brigar com os outros que estão dizendo: temos que fazer mudanças. Aliás, o Papa não perdoa nem os empresários que estão querendo mudanças quando ele critica a responsabilidade social da empresa, das corporações, que muitas vezes são operações de propaganda da empresa, né, de fachada, porque na essência elas não mudam em nada o seu comportamento. Exemplo, a Vale. Por falar nisso, Marcos, eu tive o prazer outro dia de escutar um desses consultores das grandes corporações sendo obrigado a registrar justamente isso,
que, em boa medida, todos os estudos que os consultores, de alguma maneira, fazem para as grandes empresas, e ele era um desses, claramente servem muito mais para uma imagem falsa das grandes corporações do que propriamente para uma mudança de práticas, de hábitos por parte dessas corporações. E uma coisa que podia ser muito prática de eles fazerem e com isso modificar o comportamento da empresa, é difícil, mas está aqui na encíclica, é incluir um conjunto de indicadores, né, que levassem a empresa a ter a clareza do custo total de um investimento. Custo financeiro, custo social e custo ambiental, para avaliar se o investimento é viável ou não. Porque se for só o custo financeiro, é moleza. 1000 coisas são viáveis, porque os outros custos ficam para comunidades e governos locais ou até nacionais. O custo total seria uma revolução no comportamento das empresas. Pergunta, qual deles estaria disposto a inovar nesse campo? Não, as resistências são enormes. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer imensamente a vocês, Ivo Lesbaupan, Marcos Arruda, pela oportunidade que vocês nos deram justamente de pensar a respeito justamente do mundo que temos, mas principalmente do mundo que podemos construir a partir, inclusive, do conhecimento acumulado até hoje pela humanidade, que eu tenho certeza nos permitiria construir, de fato, um mundo muito mais equilibrado, menos desigual e, especialmente, menos injusto. Eu agradeço a vocês em nome dos nossos telespectadores. E agradeço a audiência que, mais uma vez, vocês nos dão. Espero que as palavras de Marcos Arruda e Ivo Lesbaupan tenham alertado para o importante momento histórico que vivemos.